Pois bem, vamos lá agora debater essa problemática que a gente chegou até aqui sobre a combinação de leis penais no tempo. Vamos recapitular. Combinação de lei penal no tempo. Então, o sujeito pode, o réu, o apenado, o advogado pode requerer ao juiz da causa que ele utilize uma lei A e uma lei B para formar a lei C, ou seja, uma lei pegando a parte benéfica de uma lei A, pegando a parte benéfica de uma lei B e transformando em uma lei C para aplicar àquele réu ou àquele apenado. E demos um exemplo aqui. Suponhamos que tem uma lei que trata o crime como de 2 a 4 anos e multa. Posteriormente, surge uma lei disciplinando aquele mesmo crime com a pena de 4 a 8 anos e retirando a multa. Pode o juiz pegar a pena da lei A, que é uma pena menor, que é só de 2 a 4 anos, pegando a retirada da multa da lei B e transformando numa lei C para aplicar em benefício ao réu? Existem duas correntes. A primeira corrente defende que não, que Nelson Hungria é um dos que levanta essa bandeira, que o juiz, no momento em que ele faz essa combinação de leis e ele cria uma terceira lei, ele não está atuando como juiz, como magistrado, ele está atuando como legislador. Então o juiz não pode aplicar essa combinação de leis para criar uma terceira lei. Essa é a posição de Nelson Hungria. Ele tem que utilizar, com base no que o réu entende mais benéfico, se é a lei A ou se é a lei B, e aplicar no caso concreto. No caso que a gente deu de exemplo, que seria mais de benefício ao réu, seria a lei A, porque tem a pena menor. Entenderam? Mas existe uma segunda corrente entre os seus que defendem isso, o saudoso professor Damásio de Jesus, que entende que sim, o juiz pode fazer essa combinação de leis, desde que para beneficiar o réu, com base no que a gente acabou de ler no primeiro bloco dessa aula. Vamos lá. O que é que diz os nossos tribunais superiores? A gente tem o que diz a doutrina. A doutrina tem uma parte da doutrina que diz que não, que o juiz não pode fazer isso. Tem uma parte da doutrina que diz que sim, que o juiz pode fazer isso. Quem é a favor dessa combinação de leis, como a gente citou Damásio de Jesus, Celso Delmanto, entre outros, está levando em conta o RE, que é o recurso extraordinário, 59, 61, 52, 59, 61, 52 do Supremo Tribunal Federal e o HC 95, 435 do Supremo Tribunal Federal. O que Damásio de Jesus diz, o saudoso Damásio de Jesus já falecido, ele diz: se o juiz pode aplicar a lei no todo ou em parte para favorecer o sujeito, ele também pode escolher uma parte de uma lei, uma parte de outra, com base no preceito constitucional, também para beneficiar esse sujeito. Vocês entenderam? Esse é um fundamento que Damásio de Jesus usa. Ora, se o juiz pode pegar uma lei e utilizar só parte dessa lei para beneficiar o réu, porque ele não pode pegar um fragmento de um fragmento de outro e aplicar em benefício do réu? No entanto, quem milita contra, que aí Nelson Hungria é um dos precursores dessa temática e diz que não há essa possibilidade, temos no próprio Supremo Tribunal Federal o HC 946/87 e o HC 103/833 também do Supremo. E a súmula 501 do STJ. Súmula 501 do STJ, ela trata lá sobre a lei de drogas. E ela é expressa. Vamos lá, o que é que diz a súmula 501. Ela diz o seguinte: é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, que é a lei que trata sobre drogas, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo pela aplicação da Lei 6.368 de 76, que é a lei mais antiga, sendo vedada a combinação de leis.
que é que o STJ diz? Ele diz que é vedado a combinação de leis. O juiz não pode pegar a lei a lei B e formar uma lei C e aplicar em benefício do réu. Nesse sentido também foi a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, lá no RE, no recurso extraordinário, 817. Então, hoje, a corrente que vocês devem seguir é a corrente balizada por Dr. Nelson Hungria, defendida com base na súmula 501 do STJ e defendida com base numa decisão de plenário do Supremo Tribunal Federal, que o juiz não pode combinar leis para beneficiar o réu. Ele deve aplicar a lei mais benéfica. Isso é claro. Isso é claro. O juiz deve aplicar a lei penal mais benéfica. Ponto. Mas ele não pode pegar o trecho de uma, posteriormente o trecho de outra e criar uma terceira lei, porque aí, no caso, ele estaria invadindo competência, porque cabe isso ao Congresso Nacional. Perfeito? E aí a gente segue falando sobre a eficácia da lei penal no tempo e uma dúvida que surge, que aí é um princípio, também mais um princípio do direito penal, que é o chamado princípio da continuidade normativa típica. Isso aí é um clássico que levantou mais dúvida, até nossa última bate-papo ao vivo, a gente discutiu essa temática sobre continuidade normativa típica. O que é isso? Continuidade normativa típica. É quando um tipo penal ele passa a sair daquela previsão e se incorpora a outro tipo penal. Então, exemplo, atentado violento ao pudor. O exemplo, atentado violento ao pudor. Que ele passou a sair de um tipo penal e a ingressar em outro tipo penal, mas ele não foi revogado, ou seja, não existiu o famoso abolício crimes. Então ele continua a vigorar. Isso chama-se princípio da continuidade normativa típica, ou seja, a norma continua típica, ou continua a ser processado por aquele crime, só que em tipo penal diverso. Não é mais no artigo 214. Agora eu passo a responder no artigo 213. Um exemplo. Outro exemplo, o crime de rapto. Rapto consensual e rapto violento. A Lei 11.106 de 2005, ela revogou, ela tornou o rapto consensual, ela revogou. Só que essa mesma lei, apesar dela ter revogado esse artigo 220, ela jogou essa expressão lá no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4. Ou seja, ela tirou de um tipo penal, do artigo 220, e jogou em outro tipo penal, no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5. Vocês entenderam? O princípio da continuidade normativa típica é isso. Quando eu tiro de um tipo penal, aquele tipo penal foi revogado, aquele artigo foi revogado. Só que aquele crime descrito naquele artigo passa a se acoplar em outro. Por isso que chama princípio da continuidade normativa típica. Ela passa a vigorar, ela continua, ela não deixa de ser aplicada, ela só não passa mais a ter aquela nomenclatura, ela passa a ter outra figura. No caso, a gente de atentado violento ao pudor, ela passa a ser considerado crime de estupro. Perfeito? Então, seguindo a nossa aula, vamos falar sobre lei temporária e lei excepcional. Lei temporária e lei excepcional. Só que antes de entrar na lei temporária e lei excepcional, só para essa questão de princípio da continuidade normativa típica, é importante vocês frisarem. A gente falou até na nossa interação ao vivo. O que acontece? Antigamente, existia um crime chamado atentado, vou dar um exemplo clássico para vocês, atentado violento ao pudor. O que é que diz esse crime? Vamos abrir aqui o atentado violento ao pudor, que era o artigo 214
do Código Penal. Se vocês abrirem aí o 214 do Código Penal, vocês vão verificar que houve um abolício crimes, ou seja, esse artigo foi revogado. Foi revogado pelo nosso legislador. Só que a Lei 12.015 de 2009, ela não tirou, ou seja, ela não acabou com esse tipo penal de atentado violento ao pudor. Ela inseriu esse tipo penal lá no artigo 213. Ela modificou até o crime de estupro e inseriu o atentado violento ao pudor dentro do artigo 213. Hoje o artigo 213 diz o seguinte: constranger alguém, e antigamente era mulher, né? Então houve essa mudança, mas aí vocês vão estudar com mais detalhe quando vocês estiverem estudando direito penal especial. Mas para fins do princípio da continuidade normativa típica, vocês têm que gravar isso. Que não houve a revogação do crime de atentado violento ao pudor. Não. Agora, quem comete atentado violento ao pudor, ele responde pelo crime de estupro. Ou seja, houve a expressão princípio da continuidade normativa típica. Aquele crime de atentado violento ao pudor se encaixou no crime de estupro e passou a ser um único crime. Mas a pessoa que pratica o atentado violento ao pudor continua respondendo. Não houve abolício crimes. Ok? Então vamos ver o artigo 213. O artigo 213 diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, aí aqui vem a parte que tratava do atentado violento ao pudor, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso, reclusão de 6 a 10 anos. Então é isso. O sujeito, vamos supor que o sujeito tinha praticado um atentado violento ao pudor. Em 2009, veio a Lei 12.015 de 2009, ela aboliu aquela prática de atentado violento ao pudor e encaixou no crime de estupro, tornando a conduta como estupro, mais gravosa. O sujeito responde pelo crime de estupro ou ele vai responder ainda pelo crime de atentado violento ao pudor? O sujeito responde pelo crime de estupro. Por quê? Não houve uma revogação. O crime não foi revogado. O crime só tá sendo tratado por outro dispositivo. Isso que a gente chama de princípio da continuidade normativa típica. Entendeu? Isso já foi questionado no STJ. Entendeu? O STJ, até numa passagem aqui no HC 187.471, do ministro Gilson Dipper, diz o seguinte: o princípio da continuidade normativa típica, abre aspas, né? O princípio da continuidade normativa típica ocorre quando a norma penal é revogada, que é o que a gente deu o exemplo aqui, 214, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador. Ou seja, eu tiro daquela e encaixo em outra. A infração penal continua tipificada em outro dispositivo, que é o artigo 213 que eu digo para vocês. Ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário. É isso. Então, estava no 214, o legislador, por opção, tirou do 214 e colocou no 213. Não houve uma revogação. Não houve uma revogação. Entendeu? Há uma continuidade normativa típica. Mas vamos lá. E aí, o sujeito vai responder ou não pelo aquele crime? Aí é que a gente chama da extratividade da lei norma. Essa migração do conteúdo criminoso para outro tipo penal foi melhor ou foi pior para o réu? No caso aqui do atentado violento ao pudor, foi pior. Porque o cara que pratica o estupro, ele vai responder, é considerado crime hediondo, o crime ficou mais grave, a pena maior, é uma série de incidências. Aí sim, aí eu posso tratar como atentado violento ao pudor durante aquele período, mas eu não posso dizer que esse tipo penal sofreu abolício crimes. Não, a conduta só passou a ser colocada em outro tipo penal. Espero que vocês tenham entendido isso. Quando a lei que revoga aquele dispositivo, mas aquele dispositivo, aquele fato que está contido naquele dispositivo, passa a constar em outro, não há abolício crimes, não há revogação de crime. Aí eu vou ver se a lei que fez aquela mudança, que tornou aquele princípio da continuidade normativa típica, se é benéfico ou não ao réu. Ok? Então a gente vai parar por aqui para que a gente possa, na outra aula, começar a tratar sobre lei temporária e lei excepcional. Ok? Um abraço.